Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde, mais animados, as coisas aos poucos vão entrando dentro de uma regularidade, dentro de uma normalidade e a gente tem que continuar se cuidando para que fique cada vez melhor. Meu nome é Ângela e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre países, nacionalidades, bandeiras. Como é uma aula de inglês, a gente vai retomar também um pouquinho a respeito das cores, que vocês já viram em outra aula. Enfim, a gente vai começar um pouquinho falando sobre algumas questões culturais ou históricas e depois a gente vai para uma parte mais prática sobre algumas coisas, quem sabe vocês sabem. Se não souberem, eu acredito que seja interessante para vocês. Para começar, é importante falar o que é bandeira. Aqui a gente tem essa imagem com a definição do que é a bandeira, que é esse símbolo visual representativo de uma nação, de um país, de um estado, de um município, equipe esportiva ou recreativa, reino, entre outras. Ou seja, toda e qualquer organização geralmente tem uma bandeira representando. Se a gente pensar um pouquinho de onde surgiu a primeira bandeira, como que aconteceu isso, provavelmente o surgimento se deu com essa imagem que está aqui na Idade Média. O que acontecia? Os exércitos aliados usavam um pedaço de pano hasteado em um estandarte com as cores e sinais de identificação do batalhão ou companhia envolvida. Desta maneira, muitas vezes eles evitavam, por exemplo, se fosse um confronto, que as pessoas da própria organização, do próprio exército, atacassem a eles mesmos. Então, tinha uma equipe que estava distante, eles tinham esse estandarte, daí eles sabiam que significava que era o grupo deles, ou o grupo inimigo, que daí poderia significar, obviamente, muitas vezes, um ataque surpresa. Se a gente pensar em relação à bandeira, cada país deve possuir, a gente tem essa imagem aqui é lá de Brasília, deve possuir sempre hasteada sua bandeira em um mastro representando a soberania nacional. Ela é um dos símbolos universais mais amplos e as bandeiras elas têm altura e dimensões exatas, então elas têm que seguir toda uma questão de regras para representar aquele país, aquela organização, aquele time, enfim, a simbologia que eles têm. Se a gente pensar em relação à bandeira, elas representam uma história de um povo muitas vezes. Se vocês começarem a ler, a estudar, a refletir sobre o significado das diferentes bandeiras, muitas vezes ela vem de histórias de guerras, de conquistas, de fatos históricos, às vezes felizes, muitas vezes trágicos, que marcaram aquele povo, que marcaram aquele país. Pode ser representativa tanto em relação a tempos de paz, como em relação a tempos de guerra. Vocês viram nessa imagem a bandeira branca. Em qualquer lugar do mundo que você vá, a bandeira branca representa paz. Se ela está hasteada, significa paz. Se você está sendo atacado por algum inimigo, numa batalha, numa guerra, o hasteamento de uma bandeira branca representa que você quer a trégua, que você quer um momento de paz. Se a gente pensar, tem tantas informações em relação a bandeiras, que existe uma ciência dedicada ao estudo das bandeiras, que se chama, esse termo que está estranho aí, vexilologia, que é uma ciência que se dedica ao estudo das bandeiras, dos estandartes, das insígnias e de suas simbologias, usos, particularidades. Como eu já tinha dito anteriormente, todas as bandeiras seguem uma certa regulamentação em relação ao seu formato, em relação às suas dimensões, em relação ao jeito de ser hasteada, enfim. A gente não pode simplesmente pensar do nada é criada uma bandeira, uma pessoa inventa e começa a representar tal organização. Não, geralmente tem toda uma história por trás dela e por isso que existe essa ciência, justamente para estudar em relação a tudo isso. Nós temos diversos tipos de bandeira. Acredito que a que nós estamos mais acostumados a enxergar ou a identificar é a bandeira, como nós temos aqui, retangular. Aqui nós temos a bandeira, vocês sabem que país é esse? A bandeira de Portugal. Mas a gente tem também outros formatos. Aqui a gente tem, por exemplo, uma quadrada. Consegue identificar? Bandeira da Suíça. Aqui nós temos essa bandeira em formato triangular, que é em relação à Associação Naval de Lisboa. Lisboa, capital de Portugal. E aqui a gente tem essa bandeira nesse formato bem diferente,
que é chamada de bandeira farpada. O que essa bandeira representa? Essa daqui é a bandeira de um país chamado Nepal. Então a gente tem esses 4 formatos e quem sabe alguns outros em relação à bandeira. Se a gente falar um pouquinho em relação à nossa bandeira, a bandeira do nosso país. A bandeira do nosso país foi criada logo após a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889. E uma série de símbolos do país foram substituídos, inclusive a bandeira nacional. Se a gente pensar, qualquer lugar do mundo que a gente vá, ao ver essa bandeira hasteada, a gente sabe que é a bandeira do Brasil. Ao mesmo tempo, a gente, quem sabe, consegue identificar bandeiras de outros países. E isso é muito importante, ou assim, é muito interessante você estar andando, às vezes tem uma pessoa com uma bandeira, um símbolo de alguma coisa, de algum livro, você sabe, puxa vida, essa bandeira identifica tal país. Então essa bandeira nessas cores com esse formato é a bandeira do nosso país, é um dos símbolos mais conhecidos por todos nós brasileiros que aqui moramos e também identificada por muitos migrantes que aqui moram ou pessoas brasileiras que estão em outro país. E já vou falar uma curiosidade para vocês. Eu acho que para a maioria das pessoas, quando a gente está fora do nosso país, ao avistarmos a bandeira do Brasil, causa uma certa emoção. Por quê? Porque ela nos remete a lembranças do nosso país, da nossa família, da nossa pátria, do lugar onde nós nascemos. Se a gente pensar em relação à bandeira do Brasil, o que representam essas cores? Acredito que a maioria de nós vai pensar em relação ao verde, representa as matas, o amarelo representa a riqueza, o ouro, o azul representa o céu e as estrelas representam cada estado da federação. Pode ser isso também, mas acompanhem a leitura disso daqui. Originalmente tem outra história. O verde vem da cor do brasão da família Bragança, que é a família a qual pertencia Dom Pedro I. O amarelo é uma homenagem à primeira esposa do imperador, a imperatriz Leopoldina. Era a cor da dinastia Habsburgo, que governava a Áustria, que era a terra natal dela, da imperatriz Leopoldina. E o azul e as estrelas faziam referência ao céu na noite de 15 de novembro de 1889. Ou seja, originalmente a gente tem essa explicação. E popularmente a gente conhece em relação à definição do verde das matas, o amarelo do ouro, o azul do céu e as estrelas dos nossos estados. Então, tem essa simbologia toda. Oficialmente as cores foram escolhidas por esses motivos que eu acabei de falar. Se a gente pensar em relação a toda essa questão da nossa bandeira, a gente tem que pensar uma curiosidade. Logo no início dessa aula, no primeiro slide, eu mostrei uma bandeira e falei que um mastro grande, e ela está lá em Brasília, que é essa imagem aí. Na verdade é a bandeira da Praça dos Três Poderes. E ela, uma curiosidade, eu também não sabia, somente ao preparar essa aula eu descobri. Ela entrou para o Guinness Book, ou seja, o livro dos recordes, como a maior bandeira hasteada do mundo, medindo 286 metros quadrados. Então imaginem, para construir um mastro com a dimensão dessa bandeira, para ficar hasteada tão ao alto na capital do nosso país, tem toda uma história. E a gente vai assistir um videozinho agora em relação a isso. Acompanhem lá. Inaugurado em novembro de 1972, o mastro da bandeira representa o diálogo e a convergência das unidades federativas do país e dos 3 poderes da União. Foi o visionário e premiado arquiteto carioca Sérgio Bernardes que projetou o mastro. 24 hastes metálicas, dispostas de forma radial, simbolizam os estados e territórios brasileiros da época. O feixe de hastes se finca no solo do cerrado e avança em direção ao céu para dar segurança à bandeira brasileira. Na Praça dos Três Poderes, o mastro é a construção mais alta, com 100 metros de altura. Ele não estava no projeto original de Brasília. Sua construção foi polêmica, mas o tempo o consolidou como símbolo nacional. Na sua base está escrito: sob a guarda do povo brasileiro, nesta Praça dos Três Poderes, a bandeira sempre no alto, visão permanente da pátria.
interessante, né? Mas a gente tem que pensar em relação aos diversos usos de bandeira. Além desses oficiais, de país, de um estado, de uma organização oficial, a gente tem diversos usos. Então eu vou trazer para vocês algumas curiosidades sobre as bandeiras. Uma bandeira que é conhecida praticamente no mundo todo, bem conhecida e tem toda uma simbologia relacionada à paz, é a bandeira da ONU, que é essa bandeira onde no centro há uma projeção cartográfica de diversos países do mundo. E em relação a isso, a cor azul significa paz. Tem os ramos de oliveira em volta dessa projeção cartográfica também representando a paz, que traz uma sensação de tranquilidade, paz, segurança. E a ONU é um emblema provado, assim, ela representa as organizações, os países do mundo. E é aquela questão, infelizmente, ainda um pouco utópica, que deveria existir, que deve existir, né? Atualmente é um pouco utópica, mas pensando numa paz mundial, que todos os países do mundo deveriam viver em paz. Outros usos das bandeiras, quem sabe vocês conheçam. Se assistem corridas de carro, por exemplo, corridas de Fórmula 1, aquela bandeira quadriculada indica que chegou ao final da prova, que foi a última volta e tal carro é o vencedor. Se a gente pensar em relação ao futebol, ao redor das linhas do campo, tem os bandeirinhas, que eles usam a bandeirinha para sinalizar alguma questão que aconteceu, alguma falta, um impedimento, enfim, alguma coisa que precisa paralisar o jogo. Se a gente vai para a praia, é muito importante prestar atenção às sinalizações, a sinais que existem. E as bandeirinhas de sinalização, como por exemplo a vermelha, indicam perigo, ou seja, se tem na beira do mar uma bandeira vermelha, significa que é perigoso, é arriscado você entrar naquele local, por algum motivo, ou correnteza, ou tá cheio de buraco, enfim, algum motivo tem que os bombeiros colocaram essa bandeira para sinalização. Uma outra bandeira mundialmente conhecida diz respeito às Olimpíadas. A gente, ao ver, ao observar esse símbolo com esses 5 anéis, esses 5 anéis representam os continentes do mundo. Eles estão entrelaçados também porque a Olimpíada significaria uma paz, que todos nós estamos interligados e que deveria e que deve haver paz entre os diversos países de todos os continentes. Também a gente tem a bandeira representando o luto. Se a gente pensar, às vezes colocar uma fitinha preta, um laço preto em algum lugar, representa luto por alguma questão. E se a gente pensar em relação às bandeiras, quando elas estão a meio mastro, significa que aquela organização, aquele país, aquela cidade está em luto. Daí pode ficar um dia, pode ficar 3 dias, enfim, isso depende da questão cultural de cada país. Mas quando você está, por exemplo, passando em frente de uma organização governamental e a bandeira está a meio mastro, provavelmente houve falecimento de alguém relevante, de alguém importante, de alguém histórico, e então, para prestar uma certa homenagem, as bandeiras ficam a meio mastro. Essas são algumas curiosidades que eu trouxe em relação a bandeiras. Se a gente pensar em relação ao número de nações que existem no mundo, a gente precisaria de dias para falar em relação, como eu disse, muitas das bandeiras têm toda uma história por trás delas, para conversar. Então eu trouxe especificamente 2 bandeiras para contar a curiosidade de onde elas vêm. Quem sabe, eu acredito que vocês já conheçam essas 2 bandeiras. Uma delas é a bandeira dos Estados Unidos. Então garanto que ao ver essa bandeira você identifica que é dos Estados Unidos. E por que ela é assim? A gente tem as cores vermelha, azul e branca, porque ela vem da bandeira inglesa, ou seja, os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, então as cores ficaram as mesmas. Se vocês observarem, tem exatamente 13 listras. São 7 listras vermelhas e 6 listras brancas. Representam as colônias, eram 13 colônias que lutavam contra a Inglaterra. E as estrelas representam cada um dos estados americanos. Atualmente, os Estados Unidos têm 50 estados. Então, se você contasse, tem exatamente 50 estrelas. Digamos que com o tempo surja mais um estado. Eles vão mudar aquele desenho, aquela disposição das estrelas e acrescentar uma estrelinha a mais. Ou seja, tem todo esse histórico em relação à questão das cores, em relação ao número de listras, em relação ao número de estrelas. Você sabia disso? Tem uma outra bandeira
que representa o Reino Unido. Quando a gente fala Reino Unido, o que isso significa? Porque não diz respeito somente a um país, diz respeito à Inglaterra, à Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Eu trouxe um mapa para mostrar mais especificamente tanto em relação à Europa, onde se localiza o Reino Unido, e em relação a esses 4 países. Então aqui a gente tem a Europa e a gente tem em vermelho aqui onde fica o Reino Unido. Então aqui a gente tem a Espanha, aqui a gente tem a República da Irlanda, que não faz mais parte do Reino Unido, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente tem Portugal e o Reino Unido está aqui, separado, né? Ou seja, tem toda uma questão de ser uma ilha. Se a gente pensar em relação aos países, a gente tem a Inglaterra como o maior país, País de Gales pequenininho aqui, a Escócia e daí a Irlanda do Norte. Aqui a gente tem também a República da Irlanda, que é independente, não faz mais parte do Reino Unido. Mas se a gente está falando em relação a bandeiras, aqui está a bandeira do Reino Unido para vocês darem uma olhada. Já viram essa bandeira em algum lugar? Sabem a história por trás dela? Por que tem todas essas cores? Por que tem toda essa disposição de uma cruz, de um X? E é isso que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Primeiro, lembrando, a bandeira americana tem as cores azul, vermelha e branca porque eles foram colonizados pela Inglaterra. A Inglaterra faz parte de um Reino Unido com outros países. E essa daqui, então, quando a gente vê, muitas pessoas às vezes olham essa bandeira e falam: a bandeira da Inglaterra. Não, essa bandeira representa, na verdade, os 4 países que a gente acabou de ver. A bandeira da Inglaterra é somente assim, branca, com essa cruz vermelha no meio. Então os ingleses, eles são representados nessa bandeira pela cruz de São Jorge. Então, se a gente pensar, bandeira da Inglaterra é somente essa. Além disso, por que eu estou mostrando isso? Porque essa bandeira do Reino Unido, ela tem todo um histórico de 3 dos 4 países que o compõem. Então, como eu disse, essa é a bandeira da Inglaterra. A gente tem também um outro país do Reino Unido, é a bandeira da Escócia. Bandeira da Escócia é esse X. O que significa essa bandeira da Escócia? Representa a cruz de Santo André. Ela tem uma cor branca e com esse X, que forma esse X ao fundo, e esse fundo é azul, ok? Então, se a gente pensar, vou voltar mais uma vez para a gente verificar. Aqui está a bandeira do Reino Unido, bandeira da Inglaterra, bandeira da Inglaterra e essa é a bandeira da Escócia. Faltou uma bandeira. E essa bandeira não existe mais. Essa é a bandeira da Irlanda. Por que não existe mais? Porque, como eu disse para vocês, não existe mais o país chamado Irlanda. Existia nessa época essa bandeira branca com esse X em vermelho que formava um X. E essa bandeira foi utilizada até 1922. O que aconteceu em 1922? Esse país Irlanda foi dividido. Uma parte dele, o que a gente chama de Irlanda do Norte, continua a fazer parte do Reino Unido. A Irlanda, uma parte dela, a parte mais ao sul, conseguiu a independência, então é chamada de República da Irlanda. Essa bandeira representava quando os dois ainda estavam juntos. A República da Irlanda não tinha a sua independência, por isso que essa bandeira não é mais utilizada. Retomando um pouquinho esse histórico para a gente entender de onde que veio a bandeira do Reino Unido. Eu fiz esse desenho, essa montagem aqui para vocês. Então a gente tinha a bandeira da Inglaterra, utilizada de 1606 até hoje em dia, a bandeira da Escócia, que foi utilizada de 1542 até hoje em dia. Daí surgiu uma bandeira do Reino Unido utilizada até 1801. Daí eles uniram também a bandeira da Irlanda, que era utilizada até 1922, e daí surgiu a bandeira do Reino Unido, que é essa utilizada até os dias de hoje. Não sei se vocês repararam alguma coisa estranha. Se a gente pensar, Inglaterra, Escócia, Irlanda. Quantos países fazem parte do Reino Unido? 4 países. Mas a bandeira do Reino Unido, ela foi pensada a partir dessas 3 bandeiras. Faltou a bandeira do País de Gales, que é o 4º país do Reino Unido, que é essa bandeira que está aqui. Ela é verde e branca, representa a família real britânica Tudor, que é de origem galesa. Galesa quer dizer País de Gales, quem nasce em País de Gales é galês, ou no feminino, galesa,
O verde também é uma referência ao alho poró, que é um vegetal símbolo desse país. E o dragão simboliza a proteção. Se a gente pensar, são somente 2 bandeiras no mundo que tem um dragão. Um deles é o país de Gales. Se vocês perguntarem por que não entrou nessa formação da bandeira do Reino Unido, eles também reclamam em relação a isso. É o único país que faz parte do Reino Unido que não se vê representado. Uma curiosidade que eu não falei para vocês também, essa bandeira do Reino Unido, ela é chamada de Union Jack. Tem toda uma história por trás dela, então se vocês quiserem saber um pouquinho mais, pesquisem. Por que a bandeira do Reino Unido é chamada de Union Jack? Ou mais representações em relação ao significado de cada uma das bandeiras. Mas eu acho que é uma história bem interessante, né? Quem sabe, sabendo essa história, que quando a gente olhar a bandeira do Reino Unido, a gente não vai mais confundir imaginando que ela seja a bandeira da Inglaterra, igual muitas pessoas confundem. Agora a gente vai um pouquinho em relação ao inglês. Eu vou retomar um pouquinho de um conteúdo que a gente viu, a gente vai ver algumas coisas novas. Eu tenho um desafio para vocês. Será que vocês vão conseguir fazer? Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu tenho muita dificuldade em fazer esse desafio. Vamos lá então? A gente vai falar sobre countries, flags and colors. Countries, flags and colors. Se a gente pensar em relação ao significado, a gente vai falar sobre países, bandeiras e cores. Vamos lá então? Primeiro, em outra aula, todos vocês já viram um pouquinho sobre cores. Por que eu coloquei cores desses 2 modos aí? Com o U, sem o U. Puxa vida, professora, qual que é o modo correto? Não existe um modo correto, gente. Em alguns países do mundo é utilizado com o final ORS, sem o U. São os países que utilizam o inglês, que a gente geralmente se referencia como inglês americano. Os que utilizam o inglês, que é conhecido como inglês britânico, utilizam esse U. Puxa vida, mas e na Austrália qual que é? E na Nova Zelândia qual que é? E na África do Sul qual é? Cada país tem uma origem, tem uma opção no inglês, obviamente, geralmente devido à sua colonização. Então, os 2 modos são corretos. Qual que a gente utiliza aqui no Brasil? Puxa vida, qualquer um dos 2, entendeu? Então não existe, os 2 são corretos. Como eu disse, a gente vai rever um pouquinho das cores. Vou passar rapidamente porque eu sei que vocês já viram em outra aula. Vamos lá então? What color is this? What color is this? It's blue. It's blue. Repitam comigo. Blue. Blue. What color is this? What color is this? It's yellow. It's yellow. Repitam. It's yellow. Próxima. What color is this? It's red. What color is this? It's red. What color is this? It's green. What color is this? It's green. What color is this? It's pink. It's pink. What color is this? It's pink. What color is this? It's white. What color is this? It's white. What color is this? It's black. What color is this? It's black. What color is this? It's purple. What color is this? It's purple. What color is this? It's gray. What color is this? It's gray. What color is this? It's orange. What color is this? It's orange. E a última, what color is this? It's brown. What color is this? It's brown. Lembraram das cores? A gente já viu essas cores em outra aula, por isso que eu passei bem rapidinho. Então era mais para a gente lembrar um pouquinho como se pronuncia, como são elas. Eu acredito que todos vocês já sabem, mas é sempre importante lembrar. Associando um pouquinho com o conteúdo que a gente está vendo. Lembram dessa daqui? A bandeira, obviamente, do nosso país. Vamos associar com a questão dos cores? Se eu quiser perguntar as cores da nossa bandeira, eu vou falar What are the colors of the Brazilian flag? Quais são as cores da bandeira brasileira? What are the colors of the Brazilian flag? 5 segundinhos para vocês pensarem em relação a isso. Vamos lá, já vou responder. Primeira delas, a questão de
It's green. It's yellow. It's blue. And it's white. Então, what are the colors of the Brazilian flag? Or what color is the Brazilian flag? A gente tá aqui. It's green, it's yellow, it's blue, it's white. There are stars. A gente pode continuar falando em relação a isso. Difícil? Eu tenho um desafio para vocês antes de seguir com a nossa aula. E quando eu falo em relação a desafio, é desafio mesmo. Eu tenho dificuldade em relação a isso e às vezes é bom. Na verdade, a gente vai treinar um pouquinho o nosso cérebro em relação a uma coisa bem bacana. Então vamos lá? Challenge time. A hora do desafio. Qual que é o nosso desafio? A gente tem essas palavrinhas aqui, preste atenção em mim, a gente já vai ver com atenção. A gente tem essas palavras aqui, a gente tem essas palavras escritas, o nome de diversas cores. Mas o desafio é, a gente não pode ler as palavras, a gente tem que falar a cor que elas são. Vou tentar ilustrar para vocês. Tá escrito blue, mas que cor é essa? Red. Então eu teria que falar red. Aqui está escrito green, mas que cor que está? Blue. Então eu teria que falar blue. Como está escrito aqui, não leia. Fale a cor que é. Aqui está escrito yellow, mas é purple. Vou tentar fazer com vocês de uma maneira devagar para vocês acompanharem. Falando a cor que está aqui, não o que está escrito. Red, blue, purple, green, yellow, gray, orange, pink, red. Mandei bem? Só tem um desafio, gente. Isso daqui você tem que falar bem rapidinho. Você pode fazer uma competição com o seu colega, com o seu amigo, com a sua família, ver quem consegue falar o mais rápido possível. Peguem os relógios de vocês, celulares, enfim, façam de alguma maneira, sem errar, quem consegue falar a cor que é sem ler, porque elas não têm relação. Vamos lá? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem em relação a isso e praticarem um pouquinho. Vamos lá!
Conseguiram acertar tudo sem errar? Rapidamente? Porque o objetivo é isso. É a gente falar a palavra sem errar, e quanto mais rápido a gente fizer, mais bacana vai ser. Por isso que eu falo que é interessante a gente chamar um coleguinha, alguém da família para participar. Eu, por exemplo, estou gravando essa videoaula aqui e eu tenho algumas pessoas comigo assistindo aqui. E eu vou chamar uma delas que vocês já conhecem de outras videoaulas. Janaína, você vem participar conosco? Hello! Tudo bem com vocês? Claro, com certeza, tô aqui. Vamos lá, qual que é o desafio hoje? Jana, a gente tem essas palavras escritas, todas elas com nomes de cores, Tá. Mas eu não quero que você leia. Eu quero que você fale qual cor que são Ai, as meu palavras. Deus. Vou te dar um exemplo. Aqui tá escrito blue, mas é red. Red. Aqui tá escrito green, mas é blue. Entendi. Então, vamos ver como é que tá teu cérebro. Tá, Aceita? e eu aceito. E eu tenho tempo pra falar? Tenta fazer, vamos ver se... Rapidinho. Tenta fazer o mais rápido que você consegue. Tá bom. Vamos Então lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos tomara que eu acompanhar a consiga. professora Janaína. Eu chamei ela agora, ela não sabia mesmo que ia participar. verdade. Vai lá, Jana. Red, blue, purple, green, yellow, gray. Purple, orange. Espera um pouquinho. A gente vai dar mais uma chance pra ela, porque... Janaína, você tem mais uma chance pra tentar chegar. E você consegue fazer Olha. mais rapidinho? Começa de novo? Lógico. Tá bom, então vamos lá, mais uma vez. Vamos ver se ela consegue. Red, blue, purple, green, yellow, gray, orange, pink, red. Não, tá certo? tá certo, né? O último parece um pouco orange, meio red. Não, ele é red. Tá bom, A gente sim. vai considerar... Na verdade, a intenção era ser red. Ele é red, tá? Janaína, você foi muito bem. Parabéns. Obrigada, Jana. Nada, tchau, tchau. Tomara que vocês acertem. Bye, bye. Enfim, a Janaína falou, mandou bem. Eu achei que ela fosse se confundir de repente um pouquinho mais. Enfim, isso é bem bacana. Depois faça com mais colegas, veja quem é o mais rápido de todos nessa competição. Interessante, né? Vamos lá, continuando então a nossa aula. Lembram dessa bandeira? Bandeira dos Estados Unidos. A gente tem a pergunta:
What are the colors of the American flag? What are the colors of the American flag? Vamos lá. They're blue, white, red. They are blue, white and red. They are red, white and blue. Tem toda a história que a gente já falou um pouquinho em relação a isso, né? A gente vai falar agora sobre um outro assunto. Quem sabe vocês já tenham visto um pouquinho, que é a questão das nacionalidades. Por exemplo, eu nasci no Brasil, eu sou brasileira. Se eu pensar em relação ao inglês, I was born in Brazil, I am Brazilian. E vou colocar uma pergunta bem simples em relação a algumas das bandeiras que a gente viu nessa aula. Por exemplo, se a pergunta fosse para uma pessoa nascida em relação a essa bandeira, Where are you from? Where are you from? O que a pessoa responderia? I'm from Brazil. I'm from Brazil. Ou I'm Brazilian. I'm Brazilian. Então repitam, por favor. Where are you from? I'm from Brazil. I'm Brazilian. Vamos para outra bandeira que a gente viu? Se a gente pensar, lembra de onde é essa bandeira? It is from England. So, it is English. Acompanha lá a pergunta. Where are you from? Where are you from? I'm from England. I'm from England. I'm English. I'm English. Where are you from? I'm from England. I'm English. Próxima bandeira que a gente viu. Lembra de que país que é essa bandeira? É uma das que compõe a bandeira do Reino Unido. Scotland. Quem nasce na Scotland, ou seja, na Escócia, é Scottish, escocês. Fazendo a nossa pergunta, que quer dizer de onde você é. Where are you from? I'm from Scotland. I'm from Scotland. I'm Scottish. I'm from Scotland. I'm Scottish. Olha a escrita desse Scottish com 2 T's. Olha a pronúncia Scottish. Scottish. E mais um país que a gente viu também, aquele cuja bandeira não entrou na formação da bandeira do Reino Unido, mas é um país que faz parte do Reino Unido. É um país que vocês já ouviram falar? É um país pequeno que se chama País de Gales. Em inglês, País de Gales é Wales. Wales. Quem nasce no País de Gales é galês, ou seja, em inglês, Welsh. Mesma perguntinha. Where are you from? Where are you from? I'm from Wales. I'm from Wales. I'm Welsh. I'm Welsh. E a última bandeira que a gente vai ver, que não é de um país específico, que é como aquela que a gente já viu, do Reino Unido. Ou seja, em inglês, United Kingdom. Se a gente perguntar para a pessoa que nasceu lá sem especificar o país, Where are you from? I'm from the UK. UK é a abreviatura de United Kingdom. Where are you from? I'm from the UK. I'm British. Where are you from? I'm from the UK. I'm British. Ok? Conseguiram entender um pouquinho? Obviamente isso vai ser revisado depois em outras aulas, era só para a gente ter uma noção em relação a nacionalidades. Brasil, Brazilian. England, English. Scotland, Scottish. Wales, Welsh. United Kingdom, British. Se a gente pensar em relação aos Estados Unidos, the USA, North American, ou como eles dizem, American, apesar de que todos nós somos americanos, né? Vamos para algumas atividades. Tem algumas atividades que a gente não vai ter tempo para fazer, eu vou fazer junto com vocês aqui. São sobre coisas que a gente falou durante a aula. A primeira delas, se a gente pensar, é em relação àquela ciência. Vocês lembram qual é o nome da ciência que estuda as bandeiras, o simbolismo das bandeiras, sobre o hasteamento das bandeiras? Ela era colorologia, bandeirologia, já falei não também. E a nossa resposta correta, vexilologia. Ou seja, existe, isso é para lembrar vocês, que existe uma ciência que trata exatamente do estudo das bandeiras, a origem, a história, as cores, a representatividade delas, sobre toda essa questão, que se chama vexilologia.
não precisam saber esse nome. O que é importante é vocês gravarem esse nome. O importante é vocês saberem que tem tantos detalhes, tanta história, que existe uma ciência específica para isso. O nosso próximo exercício é bem simples. Eu só vou trazer aqui 3 dos países que a gente viu nessa aula de hoje. 3 bandeiras para vocês ligarem essas bandeiras aos países. E eu acredito que esteja bem fácil. Obviamente não coloquei a bandeira do Brasil, porque senão seria simples demais. Vamos lá. Se a gente pensar, England, tá ali, já liguei. Próxima bandeirinha, Scotland. E a última, United States of America. Conseguiram fazer? Bem simplesinho, né? E acabando nossa aula, a gente tem um último exercício. Esse último exercício é um pouquinho mais difícil, mas eu acredito que vocês consigam fazer. Lembra que a gente viu brevemente sobre algumas nacionalidades? Brasil, Brazilian, England, English, Scotland, Scottish. É sobre isso. Então a gente vai tentar fazer uma cruzadinha sobre os países e as nacionalidades. A gente tem aqui no número 1, from Scotland, no número 2, from the USA, número 3, from Wales, number 4, from England, number 5, from Brazil. Então, se a pessoa é da Escócia, como que a gente diz esse termo em inglês? Tem algumas letrinhas para ajudar vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá bom? Vamos lá, espero que vocês consigam. Conseguiram fazer, gente? Vamos lá. Então, vamos começar a rever isso daí. From Scotland, Scottish. From Scotland, Scottish. From the USA, American. From the USA, American. From Wales, lembrando, Wales, País de Gales. From Wales, Welsh.
Welsh. From England, English. From England, English. E a última, from Brazil, Brazilian. From Brazil, Brazilian. Espero que vocês tenham conseguido acertar. Às vezes a gente fica em dúvida em relação a uma letrinha ou não, mas enfim, ao menos vocês tenham um pouquinho uma noção sobre a história de algumas bandeiras, algumas nacionalidades, revimos as cores. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.